Ameaçados de despejo da aldeia Paranapuã, índios guaranis aproveitaram hoje o aniversário de São Vicente, de onde foram os primeiros habitantes, para uma manifestação de protesto. Eles anunciaram que continuarão lutando pela terra que consideram seu direito fundamental. Falaram que o português descobriu o Brasil. Não, o português não descobriu o Brasil. Ele invadiu, porque nós, povo indígena, já estávamos aqui. Primeira cidade fundada no Brasil, São Vicente, no litoral paulista, completou hoje 484 anos. Mas os descendentes dos habitantes mais antigos da região, os índios guaranis, não têm motivos para comemorar. A aldeia Paranapuã, com cerca de 90 moradores, está ameaçada de despejo por uma ação de reintegração de posse. A ação foi solicitada pelo governo do estado de São Paulo e autorizada pela Justiça. O argumento é que o Parque Estadual Xixová-Japuí, onde os índios se instalaram em 2004, é uma área de preservação ambiental. Nossa manifestação hoje seria um ato público que demonstra, que nós indígenas hoje temos que continuar lutando pelas nossas terras, porque senão isso a gente corre um risco de perder as nossas terras. Então hoje nós queremos uma garantia para os nossos filhos, para os nossos netos. Lideranças guaranis de outras regiões do estado de São Paulo foram a São Vicente apoiar a causa dos índios da aldeia Paranapuã. Para esses líderes, a terra é parte fundamental da cultura e da tradição indígenas e eles não podem abrir mão desse direito. Mesmo a luta de todos os povos indígenas do Brasil. Acho que a gente tem que pensar para a gente se unir para a gente buscar o nosso direito. Não é só eles que devem ganhar a demarcação, é de todos os indígenas, não do Brasil inteiro, O governador é o mesmo, tanto de Jaraguá, aqui do litoral, então ele está com essa ação de reintegração de posse aqui na aldeia de São Vicente. E isso é inadmissível, Sempre tem o governo do estado querendo atrapalhar essas comunidades. A FUNAI, Fundação Nacional do Índio, reconhece a aldeia Paranapuã como território indígena e entende que os guaranis têm o direito de permanecer. Por isso vai recorrer da ação de reintegração de posse, que ainda não tem data marcada. O povo branco tem que entender que não só quem é rico precisa de sobreviver, nem quem é só rico precisa de terra. Acho que nós que somos pobres também merecemos ter um canto de terra. Acho que isso continuará sendo a nossa luta, Olha, quando os portugueses chegaram aqui em 1500, encontraram uma terra povoada por diversos povos indígenas de diferentes grupos étnicos, principalmente ao longo de todo o litoral. Hoje, estas terras estão em outras mãos e os indígenas têm que batalhar muito para exercerem o direito de permanecer em territórios habitados há séculos pelos ancestrais, como este ato que nós acabamos de ver na reportagem do Jomiag. Para a gente entender melhor este processo de desapropriação das terras indígenas no estado de São Paulo, eu converso agora com o Daniel Pierre, que é antropólogo do Centro de Trabalho Indigenista. Seja bem-vindo, Daniel. Obrigado. Daniel, qual que é o seu ponto de vista sobre esse caso dos guaranis de São Vicente que a gente acabou de acompanhar? É uma situação bastante complicada, E eu diria desnecessária, Porque ela começa com uma medida do governo do estado de São Paulo para tentar retirar os índios, Quando a gente sabe que o governo do estado de São Paulo, apesar de não ter o papel de demarcar as terras indígenas, mesmo na Constituição estadual, ele tem como atribuição proteger o direito indígena e defender também os indígenas, apoiar a União, o governo federal nesse trabalho. Então, eu entendo que se desde um primeiro momento tivesse havido um diálogo, uma abertura para o diálogo por parte do governo do estado e não uma ação judicial contra os índios, isso não teria chegado a esse momento que a gente está vendo agora. Na prática, o que poderia ter sido feito? Aí, nesse caso do Paranapuã, a gente tem que destacar dois pontos. Em primeiro lugar, tem também uma omissão do governo federal, porque é uma área que já deveria ter tido o seu processo de regularização de estudos iniciado, pelo menos, e nem isso teve. E no momento em que você tem uma situação como essa, que há uma sobreposição entre dois direitos fundamentais, o direito ao meio ambiente, da proteção ambiental dessa área, e o direito constitucional dos índios em exercer a posse das áreas
de ocupação tradicional, né? Nesse momento você tem que ter um esforço grande de mediação para que consiga chegar num acordo de gestão dessas áreas, né? Isso não é um caso só dessa aldeia, tem vários casos no estado de São Paulo, são cerca de 12 ocupações Guarani, né, do povo Guarani, que enfrentam essa situação de sobreposição. Em todas elas, o governo do estado tem tomado uma postura de truculência, de não diálogo, né, nem com a FUNAI, nem com os indígenas. É comum esse comportamento do governo do estado quando se trata das terras indígenas? Tem sido a marca nessas últimas gestões, né, das secretarias do meio ambiente. Tem outros casos em que o diálogo avançou um pouquinho mais, que as áreas que já estão demarcadas, reconhecidas pelo governo federal, mas que logo voltava para trás, né? Teve aí na reportagem lideranças do Jaraguá, né, da terra indígena Jaraguá, aqui em São Paulo, que enfrenta a mesma situação, uma área reconhecida pelo governo federal com uma sobreposição com um parque estadual, o Parque do Jaraguá. O governo do estado, ao invés de dialogar, tentar uma saída administrativa, entrou com uma ação judicial para cancelar o processo de demarcação, né? Então, é isso que você chama de judicialização dos processos? Exatamente, tentar, ao invés de dialogar administrativamente, no âmbito da FUNAI, do governo federal e estadual, brigar na justiça para que os índios fiquem sem nada, né? Eu acho que o maior problema dessa alternativa é que não é os dois direitos sendo respeitados, é um em detrimento do outro, né? Sim. E os índios que estão, os Guarani em especial, numa situação de calamidade, né? Sem terras, numa situação de sofrimento que já vem de séculos, né? No momento em que eles deveriam ter os seus direitos promovidos, respeitados, eles estão tendo uma luta muito difícil já para demarcar as terras com um inimigo a mais que não deveria estar aí, né? Sim. Em relação a esse grupo específico, eles estão naquela área há 10 anos, que é um tempo relativamente pequeno. Isso conta contra eles? Existem argumentos, pessoas que tentam mobilizar esse argumento para descaracterizar o direito deles, né? Tá. Mas o meu entendimento é que a gente tem que ter uma visão global da situação dos Guarani, não só no estado de São Paulo, mas podemos se ater ao estado de São Paulo. A gente tem 37 ocupações Guarani hoje no estado, cada uma numa fase diferente de demarcação. O processo de esbulho, que a gente fala, o processo de expulsão deles desse território foi muito complexo e muito antigo. Então, eles, nas últimas décadas, têm um movimento de retomada dessas áreas, né? E um momento em que eles não têm mais para onde fugir, eles são obrigados a lutar pela demarcação, porque até a década de 50, mais ou menos, São Paulo tinha uma cobertura vegetal, o estado, né? Muito grande, muito maior. Esse desmatamento do estado se deu da metade do século XX para cá. Foi quando os Guarani ficaram sem lugar onde fugir e começaram uma luta pela demarcação mais ampla. E daí, se você for pegar cada caso isolado, um pode ter começado em 2004, outro em 80, outro em 70. Mas, em resumo, originalmente a terra é deles. Inclusive tem documentos, né, que comprovam a ocupação dos Guarani em São Vicente, naquela região, no começo do século, que foram retirados pelo Serviço de Proteção aos Índios, que era a FUNAI da época, né? Claro. Já estavam nessa região nessa época. Né? A gente vai continuar acompanhando essa história. Quero agradecer por trazer tantas informações aqui pra gente e a gente fica de olho nesse caso, então. Certo. Obrigada, Obrigado. Daniel.